Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão. E galera, não vou conseguir fazer live nesse sabadão pra vocês, mas vou deixar um vídeo aqui pra gente poder trocar ideia, né? Que o Coringão enfrenta o Grêmio nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, partida que vai ser na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. Vamos falar da provável escalação do Timão, como que o Corinthians se arma pra esse jogo contra o Grêmio, rodada do Brasileirão que já começou, né? Então é importante a gente estar trocando ideia em relação a isso aqui, pois tem jogos aí importantes, né? Que o Corinthians deve olhar em relação a essas partidas, porque tá lá no bolinho. Eu falo pra vocês, do São Paulo até o Santos é o bolinho de meio e final de tabela próximo do rebaixamento. E infelizmente o Coringão tá no meio, então a gente precisa olhar em relação a isso, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Flamengo tá ganhando do Sport, o Santos acabou empatando com o Fortaleza saiu ganhando, o Santos empatou num golzinho chorado, o Santos acabou empatando, um péssimo resultado pro Santos, tá? E também o Botafogo empatou de 0-0 contra a equipe do Mirassol, lá em Mirassol, resultado bom pro Botafogo aí, e também o Cruzeiro, né, o Cruzeiro que venceu o Vitória, já era esperado do Cruzeiro vencer, o Cruzeiro venceu por 3-1 e encosta nos dois que estão na frente lá, no Porco e também no Flamengo. Mas o Coringão joga amanhã. Amanhã tem o complemento da rodada, um jogo extremamente complicado. Corinthians vai precisar jogar com muita propriedade, muita sabedoria, porque o Corinthians é jogo de 6 pontos, rapaziada. A realidade é essa. É jogo de 6 pontos. O Corinthians precisa mais do que nunca vencer essa partida, porque o Corinthians está empatado em número de pontos, em número de vitórias com o Grêmio. Então, quem vencer esse jogo vai acabar se distanciando do outro e se distanciando também da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para obter todas as notificações. Como a gente tá bastante tempo sem gravar vídeo aqui, quem puder clicar em hypar ajuda pra caramba na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. Então clique em hypar aí, fortalece muito nós. Eu sei que vocês nunca decepcionam o canal e vai fortalecer clicando em hypar aí no rolê, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá pro nosso campinho, né? Porque o Corinthians tá preparado pra enfrentar o Grêmio, mano. Semana cheia de trabalho, sem jogo, semana cheia de preparação. Rapaz, me dá um certo medo em relação a isso, rapaziada. Você fica naquela, pô, será que o Corinthians vai jogar bem? Será que o Corinthians vai correr? Porque os últimos exemplos mostram que não é por aí, né, mano? Nossa, misericórdia, velho. Dá até desespero só de pensar numa parada dessa. Deixa eu colocar aqui no campinho pra gente poder trocar ideia. Tá aí, ó, o provável time do Corinthians pra enfrentar a equipe do Grêmio. Eu acho que não vai mudar em relação a isso. Eu acho que o time do Corinthians vai ser esse mesmo. Vou até colocar o campinho aqui na melhor maneira para vocês verem melhor. Tá aí para vocês na tela. Hugo Souza que foi relacionado pro jogo, rapaziada. Hugo Souza pode ir para campo sim contra a equipe do Grêmio. Caso o Hugo Souza não esteja 100%, o Felipe Longo que vai ser o escolhido para a meta do Timão. Na lateral direita, temos o retorno do Mateuzinho que cumpriu suspensão contra a equipe do Vitória e agora volta 100% aí, zerado de cartões para enfrentar a equipe do Grêmio. Na zaga, poderemos ter novidades, viu, rapaziada? André Ramalho pode começar como titular. Eu deixei o João Pedro Tchoca aqui como uma opção também. Eu não entendo. Já admito pra vocês que eu sou contra, porque o André Ramalho, ele tá voltando de lesão agora, então o Tchoca, ele tá tendo muito mais ritmo, ele tá tendo muito mais minutagem. Pra mim, o Tchoca não deveria sair desse time titular do Corinthians, pelo menos agora, até o André Ramalho se recuperar 100%. Ah, Thiagão, mas ele tá recuperado, ele já curou da sua lesão. É uma outra parada, rapaziada. É uma outra parada. Eu falo em relação a ritmo de jogo. Eu falo em relação a minutagem. E o André Ramalho, ele jogou alguns minutinhos contra a equipe do Vitória e agora tudo indica que já vem como titular contra o Grêmio, beleza? Gustavo Henrique, que vai compor a zaga junto com o André Ramalho e o Matheus Bidu na lateral esquerda. O meio-campo recheado de mudanças, rapaziada. Pois Breno Bidon,
Ranieri e Martinez estão suspensos desse jogo e o Corinthians vai acabar sentindo bastante, né? 3 considerados titulares aí do time do Corinthians. O Bidon até tem alguma contestação e tal, mas pra mim o Ranieri e o Martinez são titulares desse time do Corinthians. O Charles foi escolhido para ser esse primeiro volante, ou existe também a possibilidade do Maicon jogar como primeiro volante e o Charles jogar um pouco mais avançado. Mas eu acredito que o Dorival Júnior vai colocar o Charles ali mais na contenção. Agrada? Não. Pra mim, se fosse pra colocar um cara pra ficar na contenção, coloca o Rian, velho. Coloca o Rian como primeiro volante. O Charles não tem essa característica. O Maicon não tem essa característica. Pra mim, o time do Corinthians perde muito na marcação, colocando o Charles como primeiro volante. Enfim, mas tudo indica que vai ser isso mesmo, tá? Ao lado do Charles, o retorno do Maicon, que também estava suspenso contra a equipe do Vitória e agora volta zerado pra poder jogar de titular. E também o André Carrídio. Existia a possibilidade aí, o pessoal até comentou, né, que o Carrídio poderia começar no banco de reservas. Eu até trouxe enquete pra vocês nas lives aqui que a gente fez e tudo mais, mas não, o Carrídio tudo indica que vai jogar como titular mais uma vez nessa partida do Coringão contra o Grêmio. E responsável pela articulação do timão, temos Rodrigo Garro. No ataque, a dupla titular também, Memphis Depay e Yuri Alberto, ou seja, o trio Gin estará mais uma vez à disposição do Dorival Júnior. Rapaziada, uma característica que eu quero destacar para vocês em relação a essa formação do Corinthians é a seguinte: não temos o Ranieri como titular, ou seja, o Corinthians perde essa versatilidade de alternância de formações. O Corinthians, quando tem o Ranieri, em determinados momentos do jogo, o Corinthians consegue fazer um 3-5-2 e em determinados momentos do jogo, o Corinthians consegue fazer um 4-4-2. Quem é o responsável por fazer isso? O Ranieri. Agora, com o Charles jogando ali, o Charles não tem a característica de fazer esse terceiro homem da zaga. O Maicon não tem a característica de fazer esse terceiro homem da zaga. Ou seja, tudo indica que o Corinthians vem estático na formação, sem poder alternar, fazendo com que o Corinthians jogue nesse esquema de 4-4-2 no losango. Eu acho que vai ser fixo, tá? Porque os jogadores aí não têm essa característica. Ah, mas e se o Angileri aparecer nesse time titular? Pode ser, eu acho muito remoto disso acontecer. Porque se o Angileri começa como titular, o time fica estático também no 3-5-2, entenderam? Então, o Corinthians tudo indica que vem nesse sistema de 4-4-2 aí, no losango, para enfrentar a equipe do Grêmio. É um bom time, cara, não vou negar para vocês, a ponderação que eu faço era que o Tchoka deveria começar como titular e também o Rian no lugar do Charles, mas não deixa de ser um bom time. A gente sabe da qualidade de passe que o Carrídio tem, que o Garro tem, que o Memphis tem, e esperamos, né, que o nosso centroavante Yuri Alberto possa acabar concluindo a gol nesse jogo contra o Grêmio, porque eu acredito que vai ser um jogo decidido aí nos detalhes, tá bom, rapaziada? Pra vocês terem uma noção, eu tenho uns dados aqui, onde o Corinthians já enfrentou o Grêmio na Neoquímica Arena 12 vezes, e são 9 empates. O Corinthians venceu o Grêmio 2 vezes e o Grêmio venceu o Corinthians 1 vez. Ou seja, Corinthians e Grêmio saem muito empate na Neoquímica Arena. E o Grêmio, ele vem numa crescente no campeonato. Não tá longe de dizer que o Grêmio já vem se destacando e tudo mais, mas o Grêmio vem conseguindo vitórias importantes, muito através do seu centroavante, o Carlos Vinícius, corintiano declarado, que tá em ótima fase no time do Grêmio, tá? E também outro jogador que eu destaco do Grêmio que a gente precisa tomar um certo cuidado é em relação ao Arthur. O Arthur é a cabeça pensante desse time do Grêmio aí, dá muita versatilidade pro meio-campo do Grêmio e o Arthur aí pode acabar arrumando alguma coisa contra nós. Espero que não, né, mano? Espero que não. Então o Corinthians vai precisar fazer uma marcação especial, porque eu acredito que o Mano Menezes, que hoje é treinador do Grêmio mais uma vez, vai fazer as jogadas em função do Carlos Vinícius concluir a gol. Ele é aquele centroavantão de finalização, aquele cara forte, brigador, e
o Grêmio vem jogando já em função dele em relação a isso. Outra coisa que eu quero trazer para vocês também é em relação à organizada do Coringão, rapaziada. Convocação da organizada do Corinthians para fazer aquela tradicional caminhada, porque vale lembrar que esse jogo do Corinthians contra o Grêmio é o jogo da volta dos adereços, dos instrumentos, das faixas, das bandeiras da torcida organizada do Coringão, Gaviões, Camisa 12, Estopim, Macabra, Chopp, Pavilhão, ou seja, todas as organizadas aí tendo a oportunidade de voltar a utilizar os seus instrumentos, faixas e bandeiras no estádio da Neoquímica Arena, que é um baita reforço. Então, se você for pra Neoquímica Arena um pouquinho mais cedo, participa dessa festa aí, que eu tenho certeza que vai ser um baita aquecimento, tanto pra torcida quanto pro time do Corinthians. Beleza, rapaziada? Amanhã, 10 da manhã, nesse domingão, 10 da manhã, eu estarei com o pessoal da Identidade Corintiana fazendo aquele pré-jogo brabo pra vocês. Vamos fazer aí aquele pré-jogo, mais de 2 horas de pré-jogo, conforme a gente sempre faz, trazendo todos os detalhes. E no pós-jogo também, eu estarei com o pessoal da IDC apresentando aí o pós-jogo juntamente com vocês, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço muito para deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Prometo que a partir de hoje estarei trazendo vídeos aqui para vocês diariamente pra gente poder trocar ideia de Coringão, porque eu tô com saudade de trocar ideia com vocês através dos vídeos. Então deixa o likezão aí pra nós, qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?